Ontem fomos celebrar o Dia dos Pais brasileiros e na comemoração levamos meu marido a comer um pratinho diferenciado, né? Num lugar diferenciado também. E me toquei que a gente não celebra as nossas datas comemorativas que vêm da Bolívia, né? Nós não celebramos com a mesma data, não celebramos com as datas brasileiras, né? E eu parei para pensar e refletir um pouquinho, por que que a gente faz isso? E hoje eu quero contar para vocês sobre essa curiosidade, né? Desse choque de cultura também, que são as datas comemorativas. Vamos lá? Simbora, galera! Hoje eu tô assim bem agasalhada, porque eu tô morrendo de frio. Ontem, no domingo, a gente saiu um pouquinho para celebrar o Dia dos Pais, né? A gente não sabia o que fazer, aí de último momento acabou saindo umas ideias da cabeça e fomos comemorar em um outro lugar, né? Fomos para Maripurá. E, bem, depois eu mostro vídeos sobre isso para vocês. E a gente se congelou muito. O clima tava gostoso, né? A gente ama frio. Bom, particularmente eu amo frio. Mas até tava tolerável, né? De dia, mas de tarde ou de manhã. De tarde começou a esfriar muito até a hora de anoitecer. Nossa, a gente chegou congelando. E até hoje eu tô sentindo muito frio. Tô assim super bem agasalhada por conta disso. Porque eu tô com medo de ficar resfriada. Bem, vamos com o assunto, tá? Então, gente, as datas comemorativas são um pouco curiosas em relação à Bolívia também. Bem, a gente, pelo que eu tô vendo nas coisas que acontecem no meu país, quase tudo tem relação a, assim, a comemorar alguma coisa em homenagem a alguma outra coisa. Tipo, eu acho assim, dá a parecer que nada a gente faz simplesmente porque deu vontade de celebrar. Bem, quais são essas datas, né? Eu tenho a data, por exemplo, aquelas datas que são religiosas, né, de caráter religioso, que faz parte da religião católica e outras religiões também, como o Natal, Corpus Christi, Quarta-feira de Cinzas, deixa eu ver qual, a comemoração da virada do Ano Novo, né, que é também uma comemoração universal, né. Essas datas, sim, não mudam, tá? Está no calendário católico e não mudam. Tá? Tanto aqui no Brasil quanto lá é celebrado nas mesmas datas, com uma exceção, que é lá na Bolívia, vamos supor, a data do Corpus Christi, vamos supor, caiu num sábado, tá? Como sábado e domingo não são dias considerados úteis, então eles transferem, tá? Não era assim sempre. Foi aqui, assim, os últimos 2 governos mudaram assim, né? Então, agora eles transferem o feriado para o primeiro dia útil. Vamos supor, como foi no sábado, ok, no sábado, né? Na segunda-feira, então não tem trabalho, né? Não tem aula, essas coisas, né? Trasladaram um feriado para o primeiro dia útil, né? Não é igual que aqui no Brasil, caiu no sábado ou no domingo, segunda-feira tudo tá normal, né? Todo mundo volta a trabalhar, tudo isso, né? Por que fizeram isso? Confesso que eu não sei, mas tá bom. Aí, então, essas datas a gente não mexe, tá? Tá igualzinho, como eu já disse. Agora vamos com as datas próximas. Por exemplo, em março, acho que é a primeira data que vem, é a comemoração do Dia dos Pais. A gente celebra o Dia dos Pais em março, no 19 de março. Por quê? Bem, também é uma coisa, como eu disse para vocês, não é uma escolha por acaso. Os governos acharam bom alinhar com uma data católica inspirada na solenidade de São José. É uma curiosidade que, bem, antes eu não sabia, né? Quando eu cheguei no Brasil, deu curiosidade, porque eu nunca parei para pensar sequer se mudava ou não em outros lugares. A questão que, como meu marido ainda não era pai, e não tínhamos nossos pais aqui, então a gente nem celebrava, tipo, a gente passava por alto, né? Mas lá na Bolívia, essas datas comemorativas, a gente celebra nas escolas, nas instituições. Bem, eu confesso que muito, assim, a data do Dia dos Pais não é muito celebrado quanto é aqui. Eu vi ontem, nossa, que beleza. Todo mundo se celebrando entre eles, as famílias, reunindo, todo mundo levando bolo, assim. Eu acho que no Dia dos Pais a gente não saía, ou tava trabalhando, ou tava dentro de casa mesmo, preparando uma comidinha assim especial. Primeiro ano que a gente sai, e a gente viu isso. Várias famílias se reunindo, churrascos por todos os lados, bolinhos, a gente via, né, levando bolos, comprando bolo. Nossa, eu achei muito legal isso. 15 anos morando aqui e primeira vez que eu paro pra ver isso, né, que eu reparo nisso, né.
Assim, lá na Bolívia, mesmo que nas escolas possam, né, fazer algum festejo, alguma coisa nas escolas, não é muito celebrado, como eu já disse. Confesso que eu não sei por quê. Por que não dão tanto valor assim aos pais? Será que eu não mereço? Não sei dizer. Mas é isso, assim, no geral, né, eles tomam como piada, né? Pro Dia das Mães, eles dão todo tipo de presentes, um monte de coisas, um monte de festejos e muito mais. Mas já pro Dia dos Pais, o presente mais comum que eles falam que dão, né, é umas saltenhas com um refrigerante, pronto, acabou. Não tem mais, não tem nem, assim, comemorações nas escolas. Eu achei engraçado até. Mas para nós, aqui que moramos no Brasil, né, seria até um luxo, né, receber uma saltenha com refrigerante. Bom, refrigerante nem tanto, porque a gente consome demais, mas as saltenhas é muito difícil pra gente consumir aqui no Brasil, porque, bem, pra quem não sabe o que é a salteia, bem, eu tô falando como se eu estivesse falando com conhecedores da minha cultura, quando sou eu que venho mostrar a vocês coisas da minha cultura, né? Então, saltenhas são tipo umas empadas, assim, assadas, né, ao forno, que tem um recheio bem suculento, um recheio que pode ser de frango, de carne, que tem assim alguns legumes. Um dia eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar as imagens, vou tentar achar imagens e vou colocar pra vocês verem, tá? E é isso, né? E bom, pra gente é uma delícia, né? Agora vamos pra uma outra data que a gente celebra o 23 de março, no mesmo mês, né? Que é o Dia do Mar, mesmo que a gente não tenha mar, mesmo que o nosso mar tenha sido usurpado, mesmo assim a gente não perde as esperanças e continuamos sonhando com um dia voltar a ver o nosso litoral. Bem mais sobre essas curiosidades, eu vou mostrar em outros vídeos pra vocês que eu tô preparando e, bem, que vai sair ainda nessa semana, se Deus quiser, porque já era pra ter saído semana passada, mas é complicado. Complicado mesmo estar fazendo vídeos, então por favor valorizem meus vídeos, esta é muito difícil de fazer. Bem, em abril a gente celebra o Dia das Crianças, o dia 12 de abril é o Dia das Crianças, e claro, é celebrado pelos pais das escolas também, talvez pelos professores encarregados, né, dos estudantes. Então, faz uma comemoração, assim, não é grande coisa, nada demais, né, mas fica mais, assim, pros pais, né, encarregados. Aí, aqui já sabemos, né, que é em outubro, e agora vamos para maio. O Dia das Mães, né? Sabemos que aqui é o segundo domingo de maio, e pra mim, quando eu ouvi sobre isso, foi uma novidade. Segundo domingo, como assim? Porque eu tava esperando uma data, né? Porque eu tava acostumada às datas, porque tem nos Estados Unidos, por exemplo, o 10 de maio. E eu tava esperando uma data, né? Que me falaram, não, mas falaram, não, é o segundo domingo, ou seja, independentemente da data, é segundo domingo. Eu fiquei, nossa, sério? Assim, porque, como assim? Porque a gente celebra 27 de maio. Que estranho, né? Porque, bem, a gente celebra assim o 27 de maio, o Dia das Mães. E por quê? Mais uma vez, a gente faz uma homenagem que faz parte da nossa história, tá? Que diz que, bem, vou contar brevemente, remonta aos anos de pouco antes da independência da Bolívia, que conta, né, a lenda, conta a história, não é a lenda, é a história mesmo. Como os homens tinham uma vila numa cidade, a cidade de Cochabamba. Não sei se vocês já ouviram falar. Bem, toda essa cidade, todos os lugares estavam, todos os homens lutando, né, em outras guerras por conta da independência e tudo mais. Então, naquela vila, praticamente todos os lugares ficavam só as mulheres, crianças e os idosos, né, só tinha eles. Porque os homens saíam pra luta pra defender. Aí, diz que a cavalaria do Império Espanhol veio e atacou, queria atacar aquele lugar, né? Só que como não tinha homens para defender e tinha crianças e idosos, então todas as mulheres diz que se uniram e protegeram. Tem ainda uma frase que é bem famosa lá, né? Que falava que, mais ou menos traduzido ao português, era: vocês não vão mexer com as nossas famílias, uma coisa assim, né? E enfrentaram mesmo sem ter nenhum tipo de arma, né? Arma de fogo, nada, só com pedras, paus. E com tudo que elas encontravam, defenderam a família, claro. Elas foram massacradas, infelizmente, né? Muitas mulheres morreram lá. Por isso se conhece a história das heroínas da Coronilha, como falam lá naquela cidade. Então, anos depois, em comemoração a elas,
o governo decidiu que o Dia das Mães seria nessa data. Por isso que a gente celebra o Dia das Mães no dia 27 de maio. E nas escolas, sim, tem muita comemoração, a gente faz atos, um monte de apresentações. Tipo, esse dia as aulas paralisam, todas as escolas fazem uma celebração para as mães, alguma comidinha, alguma coisa especial para elas, sabe? A escola é dedicada, assim como uma festa junina aqui, né, pro dia da festa, assim mais ou menos. Só que assim, tem aquela diferença de que não pode ser vendido nada, mas cada aluno dá uma quota, um valor, né? Eles decidem o que eles vão dar para as mães, que comida querem dar, alguma comidinha especial que eles não comem todos os dias, né? Sempre tem alguma coisa especial que não dá para comer todos os dias, né? Então eles escolhem o que podem dar para as mães, né? Então convidam as mães e esse dia festejado tem dança, tem um monte de números para elas. Eu acho até muito legal, as instituições também celebram as mães. E assim, é muito legal por lá, né? Aqui a gente vê que só entre família, né? Bem, também é legal, a gente também gosta. Aí, em junho, a gente celebra a festa de São João, né? Antigamente se fazia fogueiras, hoje em dia não se faz mais por conta da preservação do meio ambiente, que eu acho uma coisa muito justa, muito válida, porque infelizmente, onde seja que a gente for, tem gente inconsciente, né? E a gente fazia assim no 23 de junho, né? Da madrugada do 20, da noite do 23 até o amanhecer do dia 24 a gente celebrava, né? Eu lembro da minha infância, a gente celebrava a festa de São João, mas a gente, assim, cada bairro acendia uma fogueirinha, tá? Pra se aquecer, porque supostamente é o dia mais frio do ano. E aí os adultos ficavam bebendo seus quentões, né? Uma bebida parecida com quentão, mas não levava gengibre, eu lembro, porque ninguém procurava por gengibre. Mas assim, as bebidas quentes deles, os adultos, e as crianças, tipo, brincando e tudo mais, até a hora deles conseguirem sobreviver, né? Porque criança não consegue virar à noite mesmo. Então, é uma danada, ela não vai me deixar em paz agora que me viu. Tá bom. Então, vamos continuar. Então, não é assim uma festa comemorativa, né? Mas a gente celebra. Atualmente eu acho que não tem mais fogueira, como eu tava dizendo pra vocês. Porque as pessoas não faziam só a fogueira, tá? Algumas pessoas queimavam roupas, pneus, queimavam assim os lugares assim que ficavam, já começavam a secar, né? Nossa, produziam incêndios mesmo. Tanto era que a cidade, quando amanhecia, aliás, acho que era o país todo, porque é uma tradição do país, era tudo cinza, a gente não conseguia ver o sol. E era muito chato, né? Todo mundo com problemas nos olhos, de respiração, né? E, bom, agora foi passando, mas infelizmente essas pessoas inconscientes continuam fazendo as queimas proibidas, né? Mas, bom, eu acho que diminuiu, eu espero que tenha diminuído mesmo. Bem, a gente não celebra o Dia do Amor, nem São Valentim. Bem, particularmente a gente não celebrava antes. Atualmente não sei mais, eu sei que a gente celebrava o dia 23 de julho, sim, como Dia do Amor e da amizade, principalmente da amizade. Quem tinha o amor, celebrava seu amor. Mas a gente celebrava o Dia da Amizade e é bem legal que a gente ficava assim dando cartinhas, que mais? Cartinhas nessa escola, na faculdade, principalmente, né? E amigos por fora, como quisesse. Mas quem era amigo de verdade ficava se dando cartãozinhas e era muito legal, né? Então nós não celebramos o Dia do Amor e nem São Valentim, como eu vi que celebram aqui, né? E sempre me confundia isso, porque eu via duas datas, depois eu entendi que era um Dia do Amor e o outro é São Valentim. E o Dia da Independência nós celebramos em agosto. No 6 de agosto é dia de nós celebrar o Dia da Independência do nosso país, de Bolívia. Este ano chegou a completar 200 anos, foi celebrada a independência, parece que foi um ato muito bonito, que eu vi muitas coisas pela internet muito legais, até me deixou um pouquinho emotiva. E também preparando sobre esse assunto. Bem, nessa semana, já disse pra vocês, estou preparando um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem, depois eu compartilho com vocês, tá bom? Eu sei aqui que o Dia da Independência do Brasil é no dia 7 de setembro, né? A gente ia até os desfiles, lá também tem uns desfiles. Ah, sim, em comemoração de todas as cidades, lá também a gente tem muito desfile com banda, tipo 16 de julho, 6 de agosto, 23 de março, o Dia da Bandeira também, que é 17 de agosto também. Aí tem desfiles, tem paradas militares, acho que parada que chama também, né? E tudo isso. E é bonito, é muito legal todas as escolas, bem, as escolas convidadas, né? Que não é todas as escolas que podem participar, só as escolas convidadas, aí fazem uns desfiles. É muito interessante, é muito bonito, né? Ver tudo isso
na nossa cultura. E no 21 de setembro, a gente celebra o Dia dos Estudantes em setembro, no dia, mais especificamente falando, 21 de setembro, por conta que também é a data que se celebra a primavera, né, a chegada da primavera. Então, em comemoração a isso, também se celebra o Dia do Estudante, que é mais celebrado assim, dentro das escolas, faculdades e assim. E comemorado pelos professores, seus estudantes. Muito legal, né? E, bem, e por último, temos o Dia de Finados. Finados, por exemplo, é a mesma data, não mudou, tá? Com a exceção de que a gente festeja assim. Eu sei que aqui levar simplesmente assim umas florzinhas, né? Levam flores para os jacidos dos seres queridos, para fazer uma faxina, assim, uma recordação, umas orações, né? E eu sei que lá no meu país fazemos a mesma coisa, tá? Porém, tem uma parte, não é assim na parte andina do meu país. Bom, confesso que eu não sei direito, mas eu sei que na cidade de La Paz, na minha cidade, tem muitas famílias até hoje que têm essa tradição de celebrar os seus falecidos na festa de Todos os Santos. É como se chama a festa de lá. E eles celebram fazendo pães, né, em representação a esse ente querido que perderam. E é bem legal, né, a maneira deles levarem um tributo, porque eles acham mais ou menos, porque eles preparam comidas, preparam pãozinhos, preparam tipos de pães assim em formato de pessoas, da pessoa que faleceu, né, e outros formatos de outras coisinhas de que fazem, sempre com referência a alguma coisa, né, que às vezes fazem escadinhas, que eles falam que pode subir pro céu com isso, e assim, né, bem, não é toda a Bolívia que faz isso, só uma região, como eu tô dizendo, é a parte de La Paz, também não é todo passeio que faz, né, não é todo cidadão de La Paz que faz, esse quem ainda, eu acho que tá arraigado, pessoas que são arraigadas, assim, às suas tradições, né, que não perderam essas tradições, né, que eles ainda acreditam nisso, mas isso não significa que só quem celebra a festa de Todos os Santos dessa maneira pode fazer pão. Não, a gente também. Quem quiser fazer pão, faz pão. A gente, por exemplo, faz pão. Na nossa família, fazíamos pão todo ano, mesmo sem ter, graças a Deus, mesmo sem ter nenhum ente que tenha falecido, a gente fazia para nós mesmos, porque é gostoso, porque é um pão fresquinho, porque você faz pães diferenciados que você não encontra nas lojas. E então, e a minha mãe também tem suas receitas bem gostosinhas, então a gente aproveitava também e fazia, até porque muitas lojinhas nesses dias não fazem mais pão, né, porque a gente recebe, a gente tá acostumado a comprar pão fresco, mas eles não fazem, então, tipo, a gente é forçado a fazer, não só pãozinho gostoso, mas também empanadinhas, né, que são aqueles pastéis de fornos que um dia, prometo, vou trazer a receita, eu vou ensinar pra vocês uma receita maravilhosa. Depois os biscoitinhos também, a gente faz biscoitos, a gente adora fazer biscoitos, tá, e essas coisinhas, tá, gente? Que era uma delícia. Então, é isso, tá? E em dezembro, a mesma coisa, né? Natal, Ano Novo, como eu já falei pra vocês, a gente celebra da mesma maneira que todo mundo. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo justamente porque eu achei estranho, né? Porque a gente celebra... Depois que eu me toquei, né? Que a gente estava celebrando em agosto, eu falei, mas por quê? Que a gente celebra só agosto e em setembro, porque assim, em setembro, ou quer dizer, em março, pra gente, quando chega 19 de março, assim, a data passa desapercebida, a gente nem lembra, tipo, este ano, a gente não lembramos para nada que era dia dos pais, né, da bolivianos, então, celebramos por isso hoje, por isso que veio essa ideia de fazer o vídeo a modo de curiosidade, né, pra contar mais um pouquinho do choque cultural, né, que sabemos que são vários, não são poucos, porque mesmo que a gente queira celebrar aqui em março, é meio estranho, sabe? Porque, tipo, como aqui é um dia comum pra todo mundo, e é estranho a gente tá celebrando, a gente querer passear, sei lá, sozinho, só nós, assim, meio que não tem graça. E, gente, é isso. Essa era a curiosidade que eu queria trazer pra vocês sobre essas datas curiosas, né? Sobre essas datas festivas que a gente não coincide. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter chegado até o final do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, se inscrevam no canal, deixem sempre seu like e compartilhem, caso alguém se interesse. Eu vou continuar compartilhando as curiosidades sobre o meu país, sobre a minha cultura e as minhas experiências de uma vida morando aqui no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!